Hoje o IELCast trata de um tema muito importante. Se você vacina ou não o seu filho. Existe um questionamento hoje muito grande na internet, em todas as plataformas digitais. A gente tem visto vídeos no TikTok, no Kawaii, nos Reels do Instagram, gente dizendo que tem que vacinar e gente dizendo que não tem que vacinar. E por isso, nós trouxemos com muito carinho hoje, ele que é diretor do Hospital Infantil aqui na capital do Piauí. Salva de palmas, já está um bom tempo. E claro, a pediatra a doutora Lorena Mesquita, uma das grandes referências do Nordeste e do Brasil sobre pediatria. Não vou falar pediatria infantil, pelo amor de Deus. Uma salva de palmas também para a doutora Lorena. Sejam bem-vindos. Bem-vindos aqui ao IELCast, claro, começando pelas damas. Doutora, a senhora já viu que é um negócio meio diferente, doutora? Aqui é um bate-papo como se fosse uma mesa de bar e a gente tira todas essas dúvidas sobre... não é um consultório, é um bate-papo mesmo. E eu pergunto, doutor Lorena, eu tenho uma menina de 13 anos, ela vacinou, mas se eu tivesse um filho de 4 anos, eu vacino ou não vacino? De 4 não, de 5. De 5, né? Perdão, de 5 anos, eu vacino ou não vacino? Vacina e deve vacinar. Por quê? Porque a vacina, a gente já tem hoje no mundo todo mais de 10 milhões de crianças vacinadas, né? Então, a gente já sabe que a vacina é segura, a vacina é eficaz. A vacina está aí evitando as doenças mais graves. A gente está vendo quantas pessoas estão tendo Covid hoje e com sintomas leves. Então, da mesma forma, vai ser com a criança. Então, a criança vacinada, ela pode vir a ter Covid, mas vai ter com sintomas mais leves e sem gravidade. A senhora escuta muito no consultório dizer assim, mas meu filho vacinou e pegou Covid. Sim, em adultos e em criança, né? E assim... Mas você escuta muito isso? Muito. Muitos pais têm esse questionamento. Mas eu vou vacinar porque se ele pegar o Covid... E alguns falam assim, mas se ele pegar o Covid vai ser leve, porque a gente está vendo que em criança é leve. Só que assim, o Brasil ele se destaca em casos de crianças graves, né? Então assim, mais até a mortalidade do Brasil é maior do que a dos Estados Unidos. Sério? Sério. Então assim, a quantidade de crianças que tiveram Covid no Brasil e que agravaram é grande. Então a gente não quer que o nosso filho tenha para a gente ter a sorte dele ficar bem ou ele ter uma doença grave. Então a gente não quer esperar, o que a gente quer que evite que ele venha a ter uma doença grave. E é esse o papel da vacina. Doutor Vinícius, imaginem, vamos imaginar, né, que a Omicron tivesse, Deus defenda, né, mas se ela tivesse com a gente, no convívio da gente, há um ano atrás, com as crianças todo mundo pegando, adulto pegando, como é que não ia ser, velho, se não tiver? A gente tem assim, está se falando da Omicron, porque surgiu como uma nova variante e com velocidade de disseminação. Muito rápida, né? Mas ano passado, Lorena sabe, e 2020 principalmente, mais do que 21, foi um ano muito difícil para as crianças. Porque no Brasil, você já tem pouco leito pediátrico. Aí você imagina leitos respiratórios pediátricos, né? Que você tem que ter uma estrutura bem melhor, uma estrutura mais de proteção e de isolamento, que a gente chama de isolamento respiratório. Só para você ajeitar seu microfone, Vini, pode olhar para lá, só baixar um pouco. Não, é isso, perfeito. Aqui? Tá perfeito aí. Pronto. Então assim, você tem essa receio da Omicron, porque é a variante que está se espalhando. Mas para as crianças, ela sempre foi preocupante, né? Porque, primeiro, você teve algumas características. Você teve doenças graves, né? Síndromes inflamatórias multissistêmicas que surgiam na criança e não tinha no adulto. Então isso a gente tem que pesar. Deixa sequelas. A gente tem que entender que a criança ela pode ter sequelas pós-Covid. E uma delas é esse aí, da síndrome multissistêmica. Ela pode trazer depois sequelas para essa criança, né? Então, assim, o pensamento de que o Covid em criança pode ser leve, pode, mas também pode ser uma doença grave. Vinícius, o que eu escuto muito, da grande maioria quando eu paro para conversar, é que fala assim, meu filho vai pegar Covid entre 5 e 11 anos, não vai dar em nada. Eu acho que a primeira coisa a gente falar sobre vacinação, assim, é querer tentar fazer entender de onde surge uma ideia tão forte anti-vacina como essa. É uma coisa difícil de você compreender.
O movimento antivacina, ele vem de antes do Covid, não é da agora. Não é da agora. Não. O movimento antivacina é um movimento que ele vem surgindo, né, em grupos, até grupos familiares, em que eles apostam por não vacinar. Por isso que várias doenças estão voltando no Brasil. Entre elas, sarampo voltou, pólio volta. Então, assim, várias doenças estão voltando por causa desses movimentos anti-vacina. E o Brasil tem esse destaca no Programa Nacional de Imunização. Então, nós temos vacinas aqui que no mundo todo não faz. E é o maior programa de vacinação. Se você pegar na época ainda lá atrás, da década de 60, quando começaram as vacinações mais pesadas, quando se colocou como obrigatório, né? Quando a vacina se tornou obrigatória no Brasil, foi quando diminuiu a mortalidade. E é a partidária. Vacina não tem partido. Não, esquece isso. Não, é bom falar sobre isso. A gente está falando de... Pois eu digo assim, de anos que já tem vacina. Esse discurso é muito ruim, né? Mas é de todos os lados. Olha, eu tenho pacientes que não fazem vacinas porque existem alguns fake news que já foi provado que é fake news, que a vacina, outras vacinas, está associado com autismo. Existe uma doutrina de que relaciona a vacina com autismo. Então, eu tenho pacientes que não fizeram porque já tem um filho autista e a mãe ficou com receio. Então, depois de muita gente conversar, foi que ela começou a fazer vacina. Então, esse movimento não é de agora, já é de algum tempo. Mas agora não, está se intensificando mais. É muito força, né? Ele se intensifica e é no momento de pandemia. E aí é onde preocupa. A nossa geração ainda viu poliomielite. A gente conhece pessoas, né, que tiveram poliomielite, que tem sequela de poliomielite. A geração atual, ela não conhece. Ela nunca viu. Pessoas de 30 anos, 25, elas não sabem o que é a poliomielite. Qual é o tamanho da dor da poliomielite, por exemplo? Ela mata. Ou ela mata, ou ela deixa sequela. A pessoa sem caminhar, por exemplo. Então, assim, você ter um retorno de poliomielite por causa de um movimento, digamos assim, irresponsável, antivacina, é muito duro para a sociedade, que evoluiu tanto para você ter extinção dessa doença, a doença ela sumir do ambiente comunitário e de repente você tem um risco de volta. Sarampo, né? Sarampo voltou. Vamos conversar com teu pai, liga para ele e fala assim, pai, como é que era morto, como é que morria? Meu pai perdeu 2 ou 3 irmãos. Na época. Acho que era tifo, né? Que morriam por falta de vacina. Então, a geração de 70 anos, 60 anos, ela morria por falta de vacina total. A nossa geração, que foi de 40 e pouco a 50 e pouco, tinha sequela de poliomielite porque a vacinação não era completa. E de repente agora você fala na volta disso. Por isso que é difícil você dar força para uma ideia dessa num momento de pandemia como esse que a gente está vivendo. Que você tem um risco aumentado de mortalidade, contaminação muito grande no mundo inteiro, quer dizer, a coisa em crescente, surgindo novas variantes e há esse outro movimento dizendo não vacine. Agora, doutora, como é que é a senhora recebendo no consultório alguém, você vê a criança precisando da vacina, independente que seja de Covid ou de outras vacinas, né? E o pai dizendo assim, eu não vou vacinar. E na tua responsabilidade como médico, dizer assim... Cara, você sabe que é um direito da criança receber a vacina. Não digo do Covid. Tanto que esses programas do governo, ele exigem um cartão de vacinas atualizado. Porque é um dever dos pais manter as vacinas atualizadas. Então, assim, isso eu estou me referindo ao cartão de vacinas de mas se é um direito dela, do Covid também deve ser, não? Eu acredito que quando ela é inclusa no PNI, ela passa a ser, ainda não tá passa a ser obrigatório. Não, ela entra no PNI nesse momento que a gente está agora. Quando ela entrar anualmente... Programa Nacional de Imunização. Só para quem está assistindo entender. Isso, né? Programa Nacional de Imunização. Então, assim, é um direito da criança receber e é um dever dos pais. Então, assim, quando um pai chega que fala que a gente vê um cartão de vacinas desatualizado, a gente tem que orientar esse pai e mostrar para ele os benefícios da vacina. Então, assim, cabe ao pediatra, ao médico, mostrar para ele que o pensamento dele está errado. Mostrar, assim, o que eu falo muito para os pais se a gente pudesse evitar todas as vacinas todas as doenças nos nossos filhos através de vacina, seria uma bênção. Então, assim, tem vacinas muito específicas, tem vacina contra meningite, tem vacina contra pneumonia, que são doenças que matam, são doenças que podem ou matar ou trazer sequelas para as crianças. Então, assim, o nosso dever é orientar.
Claro que a gente não pode bater de frente com um pai desse Mas já chegou... A senhora lembra de alguma situação assim que a senhora saiu assim do consultório e disse, minha Nossa Senhora do céu? Mas assim, a gente tem que conversar. O pediatra ele é mais calmo, daí ele é paciente. É verdade. Então, assim, nos cabe informar, a mostrar os benefícios e assim eles vão mudando de ideia. E a gente consegue. A política atrapalha? Nesse momento... Antes eu não via tanto por Sério? Ideologia política, não. Eu via mais por outros pensamentos. Isso. Muita coisa vem se mudando com relação a isso. Muita coisa de pediatria mesmo, sabe? Dos pensamentos de alguns pais, de uma parte mais natural e de não querer vacinar, de querer que o sistema imunológico da criança amadureça, digamos, espontaneamente pela natureza e não através de uma vacina. Então, tendo muitos esses pensamentos. Vinícius tem escutado muito aquela história que a menina tem que ir pro chão, tem que ir pro barro, tem que pegar as doenças que tem que pegar. O problema é Nutella. O problema é que tem umas doenças que não tem volta, né? Uma meningite é grave. Vocês já pegaram arrependimento nesses 2 anos de pandemia? Assim, o cara, putz, eu não fiz isso, deveria fazer? Não presenciei. Caso assim, não. Não? Mas já vi assim, se tivesse a vacina, meu pai não tinha morrido. Se tivesse vacina, meu irmão não tinha morrido. Né? Isso eu já é muito forte, né? É muito duro. E até o que a gente vê muito nas UTIs hoje é o quê? No caso, mais os adultos. Ou eles não vacinaram, ou estão com vacina incompleta. E quando eles saem da UTI, a primeira pergunta que eles fazem para o seu médico lá é: quando eu posso tomar minha vacina? Porque eles veem o que foi, o que eles passaram por não ter. Eu fiz, já o Kilson faz a primeira pergunta, mas eu fiz uma pergunta, acabou que você não concluiu, que eu estava dizendo, se a Ômicron fosse há 1 ano e meio atrás, pelo poder de transmissibilidade dela, não pelo poder de fatalidade, assim, que a gente tem visto, de mortes. Naquela época, com gente entubada, com tudo, sem falta de atendimento, com esse poder de transmissão entre o que seria do infantil, hein? É isso que eu tô... Essa é a pergunta, pro infantil. Ai, meu Deus, eu não gosto de pensar o que seria. Cara. E a gente usa o hospital infantil porque acaba referência. Sendo no Brasil inteiro, né? Não, se a gente tivesse um aumento maior do que teve, acho que o colapso seria certo. Seria grande. Seria certo. Seria um negócio surreal, velho. Que é o que a gente seria. Porque assim, a gente chegou ao limite, né? Porque você imagina que o sistema ele tem que dar conta das outras doenças. E tem uma hora que você se pressiona tanto, o sistema é tão pressionado pelo volume, que começam a morrer crianças de outras doenças até, e aí seria realmente trágico, né? Essa soma de... Sabe por que às vezes aparece, doutora? É que nesses 2 anos a gente só tem Covid. Mas não é. Não é? Criança não adoece de diabetes, de cardiopatia. De tá cheio, né? Pois é, de problemas. Traumatismo, meningite. Não é? E tá cheio. O hospital continua recebendo crianças com outras patologias. Então você vacinaria, lógico. Com certeza. Vamos lá, Kilson. Bom, a minha pergunta serve para os dois, né? No início, o Ministério... O Ministério da Saúde, no início, cogitou a possibilidade da prescrição médica. Sim. E isso gerou uma confusão no país muito grande. A prescrição médica é necessária? Então, o que acontece? Não vejo necessidade da prescrição médica. O que acontece hoje? As crianças que estão sendo vacinadas hoje são crianças com comorbidades. Então, o que acontece? Eles precisam de um atestado médico indicando a sua comorbidade. Então, por exemplo, hoje eu fiz vários atestados de pacientes autistas, de pacientes com paralisia cerebral. Por quê? Porque ele precisa chegar lá no dia da marcação e mostrar: o meu filho é autista. Comprovar que tem comorbidade. E detalhando, né, doutora? Essa meninada está há 2 anos trancados dentro de casa. Não é? Mas tu sabe que é uma coisa interessante, Edson? É assim, olha, o que acontece? Os adultos se vacinaram, né? O que os adultos estão fazendo agora? Estão saindo mais, estão socializando e levando suas crianças não vacinadas. Pior que é. Então, o que está acontecendo? Toda hora eu recebo aqui: doutora, meu filho está com Covid. Meu filho positivou. Doutora, eu positivei, o pai também. E agora eu fiz o exame do filho e positivou. Por quê? Porque os adultos, antes, o que acontecia antes? As crianças tinham que ficar em casa e os adultos, por quê?
porque as crianças poderiam pegar e passar para os adultos, e a gente estava vendo que o Covid estava grave nos adultos. Gente um pouquinho mais gordinha, né? Vamos trancar as crianças em casa, não vai para a escola, porque era grave nos adultos. Aí agora o que está acontecendo? Os adultos estão vacinados, então eles estão se sentindo mais seguros para sair, e as crianças não. Alguns médicos, a pergunta para os dois, alguns médicos, alguns especialistas, eles defendem, por exemplo, que a volta às aulas aconteça só a partir da, acho que são a segunda semana depois do carnaval. Né? Para dar tempo de vacinar. Nessa turma, ampliação. Isso, vacinal, nessa turma, principalmente de 5 a 11 anos. Sim. Vocês concordam? É dura, velho? Eu acho que não. Assim, eu acho que aqui no estado do Piauí ficou aprovado assim, 2 métricas. Né? Você tem uma métrica, que é a métrica que até o MEC já preconiza, de 1 metro quadrado para aquelas vacinadas, certo, dentro de uma sala de aula. E para os não vacinados, você aumenta esse espaçamento, vai para 4 metros quadrados. O que está em questão? Está em questão saúde pública. E saúde pública envolve também proteção à criança. Proteção contra abuso, contra violência, contra fome. Isso tudo é proteção. Essas crianças, as nossas crianças, estavam afastadas da escola, e você tem 2 efeitos. Você tem a perda do atraso cognitivo, de desenvolvimento interpessoal, mas você tem o atraso do diagnóstico de insegurança alimentar e de diagnóstico de maus tratos. Sim. Então, se nós temos hoje a população acima de 12 anos já fazendo já a segunda dose de vacinas, e você tem uma outra população, que é essa de 5 a 11 anos, que já está começando, não se justifica nesse momento você atrasar mais ainda esse retorno social e retorno à escola dessas crianças. Por quê? Porque nós temos vacinas em andamento. Ano passado nós não tínhamos falando em vacina e eles voltaram. Então não tem sentido. No híbrido, né? Isso. No híbrido. E de baixa idade era presencial. Né? Os menores já eram presenciais. Então assim, você vê assim, preocupa eles não estarem vacinados, mas ano passado eles já voltaram, sem vacina, sem previsão. Esse ano nós temos a população acima de 12 anos vacinada e temos iniciado a vacinação de crianças de 5 a 11 anos. Então é um momento que a gente precisa realmente olhar de forma macro, olhar a criança como um todo. A vacina ela é fundamental e nós pais, falando como médico, como pai, nós temos que estimular o outro pai. De aproximar isso. Porque a vacina não é individual, a vacina é coletiva. Coletiva. Ela é uma ação comunitária. Então, a responsabilidade é de todos nós. Quer dizer, se você não vacina o teu filho ele pode até ser acometido. Mas o problema não é só ele, é todo o resto que é. A senhora concorda? A mesma opinião? Concordo. E ainda tem mais, as crianças, eles perderam muito esse tempo afastado da escola. Então eu digo não só questão de aprendizado, mas a questão de socialização, a questão de estar em casa. Que é muito importante, né, doutora? E assim, eles se desgastaram muito em todos os sentidos. Sentidos de muitas crianças tiveram atraso, essa não socialização, algumas crianças tiveram atraso de desenvolvimento, atraso na fala. Algumas crianças tiveram relacionado à obesidade por não fazer alguma atividade física. Então, é um atraso, é uma perda de uma maneira geral. Sim. Uma perda tanto para a criança no sentido de não ir à escola, de não aprender, mas também dessa questão da socialização. E essa socialização ela é importante, porque integra. Né? E eu acho que tem grandes perguntas, que a gente tem que tratar disso e que são... A gente chama de clickbaits, né, na internet, que são frases assim que chamam muito. Entre elas, né, a gente selecionou algumas para os dois. Por exemplo, aquela clássica pergunta que a mãe coloca no Google Pai, né? Meu filho engordou na pandemia. O que fazer? Engordou mesmo? Engordou. E aí, doutora, qual é o rumo disso? Eu falo muito assim, que a pandemia, esses 2 últimos anos, ele assim teve muitas sequelas para as crianças, porque as crianças ficaram em casa, as crianças não puderam ir para a escola, não puderam sair para fazer suas atividades físicas, o judô, a natação, então ficaram só em casa comendo. Então engordaram pela não só questão alimentar, mas também pela ausência da prática de atividade física. Teve muita criança com alteração comportamental, muita criança com medo excessivo, medo de perder os pais, medo de perder a avó. Tem um negócio doido que, às vezes, a gente como pai erra muito, né? A menina tá engordando, o menino tá engordando por conta dessas séries. Aí o pai e a mãe chegam e dizem assim, ei, você tá gorda. E eu sei que tem.
Tem, sim. Aquilo prejudica também? É porque o psicológico da criança já está abalado. Já tem todo principalmente, né, dependendo da fase, né? Tá da faixa etária. O adolescente, se você falar isso para ele, meu Deus. Aí você não está mais falando com ninguém, você está muito calada, aí fica... E vai ser uma bola de neve, né? Porque cada vez mais ele vai se isolando, vai ficando e comendo cada vez mais, né? Mas, doutora, esse período, por exemplo, que a gente está falando aí de 2 anos, né? Isso é como se fossem, assim, como se fosse 4 anos ou 5, 6 anos de sofrimento. Ele é acumulativo, né? É muito mais forte. E fora aquele tanto de criança que nasceu na pandemia, aquela criança que nunca foi para um shopping, que nunca saiu de casa, que nunca foi numa escola e que não socializa com outras crianças. Então, assim, a gente vê muita criança com atraso na fala, uma criança que tem muita isolamento. Aprendizado, né? Tem aprendizado, ela não convive, né? Ela estava uma prisioneira do lar. Ela só convive com adulto. Né? Então é uma pauta assim que é muito maior do que todo mundo imagina. Por isso que quando a gente fala que a volta às aulas ela não é só uma observação sobre vacina, não. A volta às aulas ela é muito mais ampla. A proteção que você está dando para as crianças nesse momento ela é muito maior do que só a vacina. A proteção, o desenvolvimento psicossocial, o desenvolvimento de relacionamento interpessoal. Então, voltando à pergunta... Né? Você vê que tudo que você fala, questão da obesidade, a questão do estado de saúde mental, a escola está envolvida em todo o processo. É muito importante a gente falar sobre isso. Por exemplo, a gente tem agora entre 2000 e... a pandemia começou em 2020. Entre 2020 e 2021, a gente já começou o ano, já beira 2022. A gente vai ter uma geração daqui 5 anos totalmente diferente de outras gerações. Sabe o que isso é engraçado? Porque às vezes o paciente entra no consultório, ele já sabe botar o álcool e apertar e já passar isso. Então, assim, é uma coisa assim que isso vai ficar naquele meninozinho de 2, 3 anos, usando a máscara, que ele vai usar máscara. Tem criança que não consegue, a gente vai tirar para examinar, a criança briga, chora. Não, tia, não pode, Sério? bota máscara. E na hora que vê o álcool, criança de 1 ano, 2, já coloca a mãozinha. Caraca, velho. Isso aí vai ficar, isso aí é uma coisa... Essa é educação, né? Vai. Eu não sei como é que vai ser para essas crianças um dia que disser assim, não precisa usar máscara. Não sei se eles vão voltar a não querer usar, porque eles já estão adaptados até mais do que os adultos. O que é que mais lhe tocou, doutora, nesses últimos... Para vocês dois, o que é que mais lhe tocou um depoimento de criança nesses últimos 2 anos? Um caso específico? Sim, o que mais, assim, eu fico muito receosa, principalmente quando perde pai e mãe. Tem uma geração de órfãos, né? Os órfãos da Covid. É terrível. E muita criança que tem, assim, um paciente que me chamou muita atenção, porque na hora que abria o portão de casa, a criança se desesperava, chorava, gritava, porque o Covid ia entrar e agarrava a mãe e o pai. Então, é muito relacionado a isso. Esse lance de querer perder, com medo de perder o pai e a mãe. Com medo de perder o pai e a mãe, principalmente quando um ou outro hospitalizou ou teve Covid, então e gera outras doenças? Mesmo que... Mental, né? Pois é, mesmo que o cara achar que... A criança achar que já está... Não, acho que fisicamente não, mas é mentalmente mesmo. Assim, tem algum assim bem... Não, dentro de casa, né? O meu filho mais novo, o Vitor, quando você... Até na mensagem de Natal, se tu olhar lá quando ele gravou, foi de forma espontânea, e ele fala assim das perdas que teve, né? Então a morte sempre foi, a gente sempre protegeu criança de morte, né? Criança não vivenciava, morria um parente, você nem leva no velório, né? E a morte passou a fazer parte da vida deles, né? Eu acho que isso aí a gente não sabe ainda como é que eles vão se comportar futuramente. Com toda certeza, né? Deve ter vai deixar uma sequela. Ficou muito próximo, né? A perda, né? Você trazer um negócio que é muito distante de dor pro cotidiano. Você liga esses 2 anos, gente. Ligava a TV com boletim. Eu fazia isso. E nem precisa assim, ligar em casa. É fulano que morreu, é um tio, é um vizinho. Então já está né? no cotidiano deles. Muito grande. Vamos passar para essa pauta agora. Só mais uma pergunta. As campanhas publicitárias para que os pais possam levar seus filhos para se vacinar, seria importante? Seria um normal? Foi a contento? Eu acho que a gente tem que ampliar mais um pouco, né? E acho que a comunicação ela tem que ser feita de uma forma que passe para a escola e a escola aumente a sua comunicação com os pais.
porque o contato é mais próximo, né? Por aplicativo, direto, ou aplicativo da aula da criança, ou por WhatsApp, que normalmente eles têm os grupos, né, das escolas. A gente precisa criar um mecanismo que a comunicação seja mais clara, digamos assim. E as escolas apoiam a vacina, né? Na esmagadora... todas que a gente conversa, há o apoio da escola para a vacina. Então, eu acho que essa mídia ela tem que ser melhorada, né? A comunicação ela tem que ser melhorada. Não, eu acredito sim. E assim, para a gente tentar esclarecer essas fake news, porque são muitas. Demais. Muitas. A gente tem, para você ter ideia do que é o tamanho da responsabilidade de grandes ídolos, sejam no esporte ou na música, né? A gente tem hoje, em 2020, o maior tenista do mundo, que é exemplo para milhares de mini tenistas. Né? A galera que... Mais exemplo gosta, nesse momento. Pois né? mas aspas, E aí o cara não vacina, não quer vacinar. Né? Você imagina a quantidade de dano gerado. Então, né, é isso que eu estou falando, de cima para baixo, em uma atitude dele. Então, olha o tamanho da responsabilidade de ser figura pública no meio de negócio. Uma ação dessa repercute, né, mundialmente. O que ele fez vai repercutir para muitas outras crianças. Né? Sem sombra, é isso que eu estou falando. E principalmente criança não tem muito discernimento. Ela vai mesmo pelo ouvido. Vai lá, Kevin. Passando para outro tópico aí. Vamos passar antes de... Deixa eu vender meu peixe aqui, que eu tenho que pagar a conta. A senhora usa óculos, doutora? Usa de lente. Olha, isso aqui é um voucher da ótica mais moderna do Brasil. Você tem 50% de desconto em qualquer óculos, seja de grau ou seja óculos esporte. Se a senhora quiser comprar um Gucci, o que mais que é só? Fendi. Tem Prada. 50% só em ter participado aqui do IELCast, a ótica que é a mais moderna do Brasil. Foi agora para o Guinness Book, inclusive. O melhor atendimento do mundo. É verdade. O Rubinho da ótica. Quem mais, Denis? Agradecer a iBeer, que é o nosso depósito online de segunda a quinta. Das 9 da manhã até as 3 da manhã, é quase mesmo 24 horas. Sexta, sábado e domingo, 24 horas. 24 horas. Doutor Vinícius, que é cliente sempre sábados e domingos. Chega rápido. Gelada, pede um vinho. 10 minutinhos. Né? Aqui na Zona Leste dá 15 minutos. Você recebe sua cerveja, seu vinho, sua carne. Agora tem bom, picanha. Né? Tem até quentinha, sabia? Sério? Tem quentinha lá. Bacana. Então, iBeer, o melhor e o maior. Alô, Daniel! Alô, Daniel. Alô, Janaína, toda a equipe. Nós vamos entrar numa pauta muito importante agora, que é falar sobre as maiores fake news sobre vacina infantil, né? Tem muitos se propagado sobre a questão da vacina infantil da miocardite. E tem gente na internet que fala, tomou, vai morrer, o coração vai parar. Você já viu esses vídeos? Já. Cara, isso é absurdo, surreal, né? Cara, não existe isso. O que de fato acontece no mundo inteiro a respeito disso, doutora? Então, é assim, acho que essa é a maior dúvida assim, dos pais que mais estão batendo nisso aí. Só que assim, já foram, como eu te falei, já foram mais de 10 milhões de crianças vacinadas no mundo. E o que a gente tem visto que foram poucos os casos de miocardite pós-vacina. O que é miocardite? É uma inflamação no músculo do coração. Tá? Isso é letal? Não, por exemplo, dessas vacinas até agora, os casos que tiveram foram tranquilos. Foram 17 casos, se eu não me engano. Foram pacientes de 10 milhões. Foram pacientes que tiveram essa miocardite, mas que evoluíram bem. Então, bem, sem sequelas, fizeram o tratamento e não teve nada. Só que o que os pais têm que saber é que a Covid, ela também traz essa miocardite. E os casos pós-Covid são maiores do que os casos... Bem mais graves, né? Bem mais graves. Bem maiores do que os casos pós-vacina. Quer dizer que se eu não tomar vacina, minha criança não tomar e tiver Covid... Ela tem um risco maior de ter uma miocardite do que eu ter tomado a vacina. Do que a minha filha ter tomado? Exato. Caramba! Então, que os pais têm que entender isso. Pode acontecer uma miocardite? Pode. É raro, um dos casos são raros. Mas é mais comum pós-Covid do que pós-vacina. No hospital é a mesma dúvida, doutor? No geral? A dúvida social, né? A dúvida intra-hospitalar, ela não há, né? A gente sabe que... Não, eu digo dúvida social. A dúvida social, ela está em todo lugar. Isso aí, ela está realmente disseminada, essa informação. A gente no hospital, nós vivemos em 2020,
que foi o período que teve mais casos, né, de internação, a gente viveu momentos muito difíceis lá, Yeltsin. A gente tinha crianças que precisavam de um medicamento chamado imunoglobulina. O que é um medicamento que você usa para essas doenças multissistêmicas, né? Como tem a síndrome inflamatória. E elas não são fáceis de comprar no Brasil. Ainda tem isso. Você, às vezes, entra num quadro muito grave da doença, que você precisa de medicamentos que tem concorrência no Brasil inteiro pelo uso. E, às vezes, você tem dificuldade de aquisição. Então, você imagina, quando se fala na vacina, é para diminuir o quê? O número de pessoas graves, né? Uhum. Então, a gente está diminuindo o número de crianças graves. Então, a chance de ter miocardite, ela é menor. A chance de ter a síndrome inflamatória multissistêmica, ela é menor. Então, você vai ter uma chance de cuidar dos poucos casos que agravaram, você vai ter estrutura, tanto de medicamento, quanto de médico, quanto de instalação hospitalar para poder cuidar. E não tinha. A gente não chegou no colapso, mas o risco iminente o tempo todo. Sempre com risco de falta de imunoglobulina, de falta de até de leitos, se você aumentasse mais, perto da Ômicron, né? Se você aumentasse mais ainda aquela quantidade de pacientes, a gente não teria. Muito difícil. Nossa, me fale. Eu acho que muito mais mortes aconteceriam, né? Deixa eu te falar. A pediatria no Brasil, ela tem que ser revista. Ela tem que ser olhada com um olhar agora de importância. Por quê? Nos últimos anos, os leitos pediátricos têm sido fechados no Brasil. Sempre diminui a quantidade de leitos constantemente sofrendo diminuição. Aqui no Piauí, o Estado ele fez um investimento contrário. Nós ampliamos a capacidade, ampliamos o leito de UTI e ampliamos o leito de regulação de urgência e emergência dentro do hospital infantil. Mas se você for na rede por um todo, o número de leitos tem caído. Isso em particular também? Não, privado também. Privado também. Porque às vezes o pessoal só pensa... o cara fala, público que está privado também. Privado também. Plano de saúde. Plano de saúde. Não tem leito suficiente hoje pediatria. Então a pediatria está no momento que essa discussão toda aqui de vacina ela é importante por isso, porque vai fazer com que uma nova discussão sobre pediatria surja. Ela tem que ser descentralizada, ela tem que ser investida nela para que a gente não entre num risco de colapso para doenças outras também. Tumor cerebral, para doenças intestinais. Com essa gripe que está tendo, o serviço público, o serviço privado está lotado. E o público não está dando conta também. O sistema privado, ele é mais fácil dele entrar em colapso do que o público. Por quê? Porque no privado você visa lucro. E a pediatria ela é vista como prejuízo. E é exatamente por isso que a quantidade de leitos de pediatria é menor. Então, a gente teve crianças de convênio internadas no hospital infantil durante essa pandemia. Que não tinha vaga. E não foi só uma, não. Várias crianças de convênio foram internadas no hospital infantil. Porque não tinha vaga na rede e ela terminou indo para o serviço público e ser atendida lá. Doutora e doutor, foi só a questão dessa situação da miocardite ou a neuropatia também, por conta da Covid, ela trouxe o medo de vacinação? Não, acho que não. Assim, o que as pessoas entender, por exemplo, os pacientes neuropatas, eles têm indicação de ser vacinados. Só que o que acontece? A gente vê também pacientes sequelados pós-Covid que tiveram algum distúrbio neurológico, né? Sem vacina. Sem vacina. Porque é exatamente isso. O que a gente mais bate é o quê? A vacina ela vem para evitar esses danos, para evitar essas doenças mais graves, né? Então, para não deixar sequelas. E entre elas também tá as sequelas neurológicas. Sabe o que é que me chama muita atenção, Kilson e... Doutora Lorena, doutor Vinícius, é que a minha filha tem 13 anos. Eu me lembro bem que a prioridade quando eu a tive era correr para fazer as primeiras vacinas. BCG, hepatite B, a criança já sai da maternidade com as 2 vacinas. É uma coisa totalmente apolítica. É que você tem que fazer para o seu filho ficar bem. E alguma vez tu já pensou assim, de onde vem essa vacina? Para que eu preciso fazer? Ninguém nunca questionou isso, né? Eu acho que a primeira, não é a primeira, vocês falaram. Mas ganha mais força. Daqui a pouco, então, vamos questionar que tipo de vacina. Querem saber a origem, né? Onde é que foi fabricado. Mas não é assim. Minha filha nasceu, a primeira coisa que eu pedi, qual é a vacina? Como é?
Tem que ser particular? Onde é que tem? Tem que fazer? Como é que vocês, como da ciência, enxergam isso? Primeiro que isso aí surgiu desse ponto de vista político-partidário, né? Uma discussão que ela veio de onde não há ciência para a sociedade. E quando os cientistas colocam, parece que eles estão contrapondo uma liberdade. E não é isso. Na verdade, quando você vai discutir sobre vacina, você tem que discutir sobre artigos científicos, sobre os cases que aconteceram no mundo todo, sobre o volume de vacina feita e quanto foi que diminuiu de internação. Isso. E todos os dados são positivos a favor da vacina. Quando você vai para esse nível de discussão, não há fundamento, embasamento, é só questão de liberdade. Não, eu não posso obrigar a tomar. Você tem o dever de cuidar. Não é questão de obrigado a tomar. Você tem o dever de cuidar, né? Então a discussão ela atravessou a fronteira da política e ela se enraizou como se fosse um conhecimento real. Você acredita num... Outro dia saiu a notícia falando que o Tamiflu, né, que o Oseltamivir, ele tinha partes da... Como era? Dosagem da cloroquina. E os caras publicando de um grupo para o outro, um negócio descabido, sendo que você pega lá a bula e ninguém, não existe, é só Oseltamivir e pronto. É um antiviral e pronto, né? Então, essa fake news, essa modalidade de criar uma história, ela tem tanta força. E ela se espalha de uma forma que como se fosse a vontade de acreditar, né? A pessoa que fala isso, ela tem certeza que aquilo ali acabou, sabe? Ela não quer escutar muito. E geralmente não é médico, não é cientista. É alguém que viu, achou e já deu uma julgada, né, Kilson? Exatamente. Uma das preocupações dos pais, na verdade, foi com a vitamina C para dar para os filhos. É importante também? Eles falaram muito da vitamina D. Vitamina D, vitamina... E a vitamina D, inclusive, tem crianças eu não vi tanto, eu vi muito adulto com toxicidade hepática por dosagens elevadas de vitamina D. Como assim, doutora? É porque as pessoas estavam achando que a vitamina D ele melhorava a imunidade, então estavam tomando doses elevadas de vitamina D. E aí depois tiveram como consequência disso um problema no fígado por causa disso, pelo excesso da vitamina D. Exagero, né? E dá, né? E dá. Porque você tem comercialmente a história da vitamina C, que o Kilson falou. Agora a vitamina C ela não acumula. Você expele ela toda pela urina. Por isso que ela é comercial. Por isso que eles vendem. Os laboratórios colocam na farmácia à vontade. Você não precisa nem de receita. Porque ela não acumula. A vitamina D não. Não? Ela acumula no fígado e pode causar. Hipervitaminose. Pegou algum caso de criança, doutora? Criança não. Eu vi adultos. Adultos, sim. Caramba! Porque a turma estava toda se automedicando, né? Tava e continua. Assim, as pessoas acham que é só tomar uma vitamina D, vitamina C e tá bom, sabe? E aí eles têm que entender que a imunidade, ela não é só relacionada a tomar 2 vitaminas. A imunidade, ela é todo alimentar também. Comer frutas, comer verduras, ter uma atividade física. A senhora viu alguma criança, vocês viram uma criança tomar ivermectina? Muito. Ou Ivermectina, vi. Sério? Vários. De mandar para mim, doutor, a peso é tal, qual é a dose? A cloroquina? A cloroquina não, eu vi da ivermectina. Tu viu, Vinícius? Ivermectina muito. Eles chegavam assim no consultório e eu dizia, ele tomou remédio de verme? Não, doutora, só há 1 ano atrás que ele tomou ivermectina. E não foi só uma vez não, assim, sabe? Muitos. Pode prejudicar? Acho que a dose que eles fazem para criança, não chega a prejudicar, não. Mas também não trata. Doutor Vinícius, o senhor como diretor do Hospital Infantil, alguns diretores de escolas tradicionais já começam a se mobilizar no sentido de vacinar essas crianças nas escolas tradicionais em Teresina. O senhor concorda? Eu acho que tem que seguir uma igualdade para todos, né? Eu acho que a prefeitura é responsável por essa vacinação, ela tem os postos destinados para isso e acho que o acesso tem que ser igual, independente de onde você estude. Até porque, assim, precisa ter pessoas treinadas, precisa ter observação, às vezes tem que ficar ali uns 10, 15 minutinhos, precisa ter a dose certinha, então
Eu acho que realmente tem que ser dos locais certos. Agora a gente tem que falar de um assunto extra, exclusivo. Exclusivo! Polêmico. Tem gente dizendo que a vacina da Pfizer em criança daqui a pouco vai transformar a gente em jacaré. A vacina da Pfizer, pela comunidade científica, ela é uma vacina tranquila para aplicar em crianças? Ela é diferente da vacina para adulto? A dose da Pfizer da criança ela é menor. Então, ela é 1/3 da dose do adulto. Ela é bem menor. E assim, a gente está vendo várias crianças tomando sem nada, não acontecer nada. Então, assim, o que a gente hoje, através de vários estudos e através da aplicação em todas essas crianças, a gente está mostrando que ela é eficaz e ela é segura. Então, ela pode, e nenhuma criança vai virar jacaré, não. Não vai. Vinícius, a gente tem um monte de agência reguladora liberando, americana, europeia, brasileira. Essa vacina é segura? É segura e necessária, né? Além de segura, ela é necessária. Esse retorno às atividades, a uma vida normal que todos estão querendo, passa pela vacinação. Essa discussão, você vê que ela fica rodando ao redor do mesmo ponto o tempo todo. Nossa vida social, ela só é boa porque nós tomamos as outras vacinas. Nós nos vacinamos contra a gripe todos os anos. Todos os anos tem vacinação contra a influenza. E nós sempre fomos atrás de tomar. Quando não existia a vacina de influenza, em 2009 não tinha vacina para H1N1, quando teve o surto no Brasil, morreu centenas de milhares de pessoas. E aí o pessoal esquece, né? Então, assim, a vacina ela é importante para o retorno à vida normal que todo mundo está pedindo. Todo mundo não está querendo sair? Todo mundo quer ir para um restaurante? Todo mundo quer viajar? E levando seus filhos, né? E os filhos juntos. Pois precisa vacinar. O pensamento é um só. É estimular a vacina. Vacine seu filho, estimule seu amigo a vacinar. Agora está um surto aqui de gripe e está todo mundo procurando a vacina. Doutora, qual é a diferença da H3N2, por exemplo, para o Covid? Quais são os sintomas mais visíveis? Frequentes. E o que é que o pai tem que fazer, a mãe? Porque todo mundo que está tendo um pouquinho de gripe já está correndo para o hospital e às vezes infecta muito mais, né? Mas tu sabe que você falou assim de correr para o hospital. O que eu mais recebo de WhatsApp é assim: doutora, me medica porque eu não quero levar meu filho para o hospital porque está lotado. E tá lotado. Porque essa gripe, essa H3N2, ela tá vindo com uma febre bem alta e persistente, tosse bem produtiva, aquela tosse cheia, bem produtiva, uma queda do estado geral, aquela criança fica bem debilitada, a criança fica sem querer comer, fica mais apática, mais pálida. Mais do que as outras gripes, doutora? Tá sendo mais. Essa agora tá adulto, muito adulto também tá sendo acometido por ela. E tem alguns que falam assim: eu tive essa gripe agora, me derrubou mais até do que o Covid. Um amigo meu falou hoje, eu preferia ter pego 3 Covid. Porque ele também está protegido, né? Tá vacinado, né? Ele tá vacinado, agora ele quer. E essa H3N2, ela não tá na vacina da influenza que a gente tomou ano passado. Ela vem na de agora, de março. Março começa, então vem com ela. Mas o que tem de gente procurando para fazer a vacina, para evitar, porque ela tá sendo bem E o que é que malvada. O pai tem que fazer na hora que vê, assim, bater o sintoma, discorre? E aí vem a crítica com o pediatra, que só passa uma dipirona e uma lavagem nasal, porque é vírus, o tratamento é esse. É fazer repouso, é beber bastante líquido, é se alimentar bem e tratar os sintomas, a febre, a lavagem nasal. Então é o tratamento. E os pais acham, não, tem que entrar com antibiótico, tem que fazer, porque não é, nem sempre, não há necessidade muitas vezes de um antibiótico. Eu já sei até o pote disso aqui. Pediatra só passa dipirona e lavagem nasal, mas é só o que tem. Agora, doutora, após disso, não sanou com isso, e aí? Não, aí tem que procurar um serviço de urgência ou procurar seu médico. Quantos dias em média? Geralmente, assim, o que mais chama atenção, que o pai tem que chamar atenção, é aquela febre persistente que ele não consegue passar com antitérmico, então ele tem que procurar um serviço de urgência até para fazer um antitérmico mais forte, ou aquela criança que está começando a ficar desidratada, porque não consegue beber, não consegue comer. Então o pai começa a perceber que a criança está fazendo pouco xixi, que a criança está muito mole, está muito apática, não consegue fazer todas as atividades. Criança, quando está quieta, alguma coisa realmente está errada, né? E então, quando começa a cuspir um puizinho assim, né? Mas é bom botar para fora o catarro. O famoso catarro, né? Mas aí a gente quer que bote para fora. Né? Bom, tá em falta no mercado, eu queria a opinião de vocês,
É o gengibre, o limão, o mel. O que dizer desses... Resolve, filho. Eu fui criado tratando gripe pelo meu pai pediatra, com mel de abelha com limão. Ou então é azeite de piqui. Por quê? Porque o tratamento é esse, né? É a hidratação, né? O problema dessas gripes é o agravamento. Pois é. Né? Então, assim, quando a gente fala da virose, o pessoal fala assim, o médico foi lá e disse que era uma virose, né? Mas é uma virose. É um vírus, né? Qual é o problema da virose? É o volume. Sempre a gente fala em volume e capacidade de atendimento. Se eu tenho um volume muito grande de crianças acometidas, eu tenho uma chance maior de crianças terem febres persistentes, um volume maior de crianças desidratadas que vão concorrer pelo mesmo leito. Então, não é a questão de adoecer, a questão é o volume de pessoas adoentadas ao mesmo tempo. Eu vou fazer, para a gente fechar com uma pergunta que é meio louca, mas acho que é muito atual. A gente tem uma geração de 10 anos atrás que nós não tínhamos tablets e celular à disposição dos nossos filhos, ou da gente mesmo, ou de gente mais próxima, né? Portanto, tínhamos mais atividade física, tínhamos mais convívio, tínhamos mais alimentação saudável, e hoje nesse corre-corre do dia a dia, tá aí o telefone, tá aí o tablet, ensine hoje e vamos que vamos. Isso atrapalha muito quando vocês encontram no consultório ou no hospital? Muito. E no meio disso tudo ainda tem uma pandemia em que o pai e a mãe estão em home office e o menino tem que ficar realmente no tablet para assistir a aula e já aproveita e já fica lá. Isso atrapalha, né? Atrapalha de uma maneira geral. E aí é que vem a questão da imunidade. Pois eu pergunto sobre a imunidade. Porque a imunidade, ela não é tomando vitamina D e tomando vitamina C. A imunidade é em geral, é a alimentação completa. Então é a criança que se alimenta bem, que não só come fast food. Não é que seja proibido. Eu sempre falo para os pais assim, não é proibido, mas deixa só para o final de semana. Então, durante a semana, tenta manter a alimentação saudável, alimentando com verduras, frutas, e aí o sistema imunológico fica... a vitamina D... Cara, é importante. A vitamina D é melhor, pega no solzinho. A do sol. Das 10 da manhã. Né? Tem visto muitos nossos provas nisso? A gente tem assim, lá o que eu pego no hospital é mais a parte ortopédica. Claro, né? mas no consultório, no consultório lá quando a gente vai atender, a gente vê que as crianças elas só estão com excesso de tela, né? Muito. Já é uma doença, né? Como é? Excesso de tela. São crianças que elas passam horas e horas com os aparelhos, desenvolvem alterações comportamentais, de postura, tem um pescoço agora chamado text neck, que é de inclinação do pescoço por causa do tempo que eles ficam em tela. Isso aí a gente tem alteração visual. Direto. Tem aumentado muito, doutor? Tem. Sempre é cheio. Então, problema. Cara, é problema de saúde pública aqui. E detalhe, né? Esse trabalho comportamental com os pais, ele tem uma tendência a piorar absurda. E aí a gente volta lá para a escola, né? Que a gente quer o quê? Que eles vá para a escola para deixar a tela. Né? Que louco. É o descanso de tela. E aí precisa voltar o quê? Fazer a vacina. Pra vacina. Gente, cara, muitíssimo obrigado. Acho que foi muito bom papo, viu? Rendeu muito. Gostou, doutora? Gostei. É uma forma bem tranquila. Só espero que com isso ajude aos pais a ficarem que estavam nas dúvidas a procurar a vacina. Sem sombra de dúvidas. Doutora Lorena, nossa chefe lá da vacina, né? E ela ajudou a construir o novo CRI, né? O novo Centro de Vacina de Referência, e que teve investimento com estrutura, com geladeiras próprias para vacina. Então você pergunta muito assim, qual é como é que chama a herança da Covid? Não, como é que usam muito o que ela deixa de bom? O legado, né? Legado. Dentro da vacina deixou. Então deixou uma estrutura nova. Mas sabe, doutora, muitas pessoas olham o nosso estado sempre pelo lado vazio. A gente estava conversando sobre isso do copo, né? E a gente tem uma parte cheia. Você não vê o Piauí em números ruins de vacinação. Pelo contrário, né? A gente sempre está no top 5, do Brasil inteiro. Estamos em segundo agora. Povo educado. Sempre dentro. Sempre sim. Então, a condução, né? Se você pegar a condução aqui, ela foi muito boa. Ela teve uma participação popular, né? Assim, a população ajudou bastante a seguir as normas, e as conduções, como foi sempre guiada por técnicos, né? Sempre médicos sendo ouvidos, sobre estatísticos sendo ouvidos, a coisa ela andou, ela fluiu bem. Eu quero puxar um pouquinho a sardinha para o nosso lado de jornalistas, né? De jornalismo. Na esmagadora maioria, a gente teve gente muito do bem propagando o certo. Notícias verdadeiras. Sempre pedindo opinião responsabilidade. De gente
Desde o começo. Que entende, não emitindo opinião sem absolutamente saber de nada. E a gente tem um papel, acho que muito... O Piauí, ele se destaca disso por ter uma comunicação própria, como o Ceará também, que deu um show nesse aspecto de... Um salto. De cuidar. A gente tem uma comunicação muito própria, muito de uma forma diferente de fazer, de falar, e a população consome essa comunicação. Então, eu acho que foi muito importante esse fato de ouvir as pessoas certas e dar espaço e voz para as pessoas certas. Eu acho que é isso que a gente está fazendo e contribuindo e que fique por muito tempo. Sejam bem-vindos sempre.